Olá, nesse vídeo eu vou te falar os 7 fatos fundamentais que você precisa saber sobre tireoide, depressão, cansaço, fadiga, falta de concentração, ganho de peso. Afinal de contas, qual que é a relação entre uma coisa e outra? Será que eu tenho depressão? Será que eu tenho problema da tireoide? E o que que eu faço com isso para conseguir recuperar minha energia, o prazer, a motivação e, enfim, o controle em relação à minha vida? Meu nome é Marco Antônio Abud, eu sou médico psiquiatra, formado pela Universidade de São Paulo, atendo clinicamente, sou psiquiatra clínico e sou fundador aqui do canal Saúde da Mente e dos treinamentos, primeiros e maiores treinamentos, tratamentos, na verdade, digitais para ansiedade, depressão e insônia, que são tratamentos utilizados no mundo inteiro, tão eficazes quanto uma terapia presencial e tão eficazes quanto medicações para tratamento de, claro, né, para quadros depressivos, ansiosos e de insônia. Bom, então, para isso, eu vou mostrar aqui uma apresentaçãozinha. Por quê? Porque fica mais fácil de você visualizar alguns aspectos importantes. Também, claro, porque eu gosto de fazer apresentações, é uma coisa que me ajuda aqui, talvez tenha um tom terapêutico, né? Mas vamos lá. Então, aqui temos tudo o que você precisa saber na prática, tá? Então, vamos lá, ó. Isso aqui você não vai precisar decorar muito, não. Mas só para você entender o que é que você tem que ver no exame que vai indicar que você tem hipotireoidismo ou não, tá bom? Então, assim, ó, rapidamente, não precisa decorar muito, não. Então, ó, aqui, opa, tem o hipotálamo. O hipotálamo é uma glândula, enfim, né, uma área do cérebro que vai estimular a hipófise, e essa hipófise vai estimular um hormônio chamado TRH, que você não precisa saber mais nada sobre ele, que ele é pouco importante agora. Esse TRH vai estimular o TSH. Esse sim é importante porque esse a gente dosa no exame de sangue. O TSH ele vai estimular a tireoide a produzir o quê? A produzir o T4 e o T3. A forma, de fato, ativa para regular o nosso metabolismo seria o T3. Mas tem esses dois, o T3 e o T4, e é uma relação que, enfim, a gente não precisa esmiuçar agora. Mas o fato é que vai formar o T4, o T4 livre e o T3. No fígado também existe uma conversão do T4 para o T3 e no próprio intestino tem uma reabsorção em parte desses hormônios e o T3 e o T4, quando estão no sangue e voltam lá para o hipotálamo, para a hipófise, eles vão dar o quê? Eles vão dar um sinal negativo de falar, opa, estou no nível bom. Pare de mandar TSH para a tireoide, ou regule o TSH, por quê? Porque eu já estou no nível bom. Então, tem esse feedback, e é assim que o corpo ele aprende que ele está num estado ali de equilíbrio, tá? Então, o TSH, ele vai lá, vai aumentar, mas chegou num ponto que tem que parar e os dois têm que ficar num nível estável. O que acontece? Você vai dosar normalmente esses 3 hormônios aqui. A gente precisa pedir normalmente no começo TSH e T4 livre só, tá? Só que, o que é hipotireoidismo? Hipotireoidismo, digamos, o exame mais específico para isso é TSH aumentado. Não é T4 livre diminuído, não é T3, nada disso. A gente pede também, mas se você quer guardar uma coisa, saiba que hipotireoidismo, o que está mais relacionado é um TSH aumentado, e a gente entende por quê. Porque se o TSH está aumentado, quer dizer o quê? Quer dizer que o T4 livre e o T3, eles não estão conseguindo avisar para o hipotálamo e para a hipófise que eles estão no nível bom. Então, eles devem estar no nível diminuído, e isso faz com que eles mandem muito mais TSH, com que a tireoide esteja funcionando no nível de sobrecarga. Então, hipotireoidismo é TSH aumentado, ponto, tá? Se você não sabia disso, isso também pode escrever no livrinho, porque isso não é uma coisa que está em dúvida. Eu sou psiquiatra, eu não gosto de falar de outras especialidades, porque já dá muito trabalho manter atualizado na minha, mas isso aqui é o básico que todo médico precisa saber. E aí, o que acontece? Tem uma relação entre tireoide e depressão? Tem. Aqui eu peguei estudos muito bons só do ano passado, de 2023. Olha só, nesse estudo, uma coorte é um monte de gente que eles vão acompanhando ao longo do tempo, eles viram que o T4 livre diminuído, né, T4 livre diminuído seria um hipotireoidismo também. O abaixo do normal foi associado a um risco aumentado de ter depressão grave no futuro.
tá? Mesmo que os níveis não estivessem tão baixos. Então, se te abaixou um pouquinho o TSH, o T4 livre, isso aumentava o risco da pessoa ter depressão grave. Mas a magnitude desse aumento de risco foi relativamente leve, não é que aumentava muito o risco. Mas aqui a gente tem uma ideia de que hipotireoidismo pode ser um fator de risco para depressão? Pode. Mas, por isso que um estudo em R$1, a gente não compra um pão de queijo, a gente tem que ver mais, porque nós não jogamos dados com a vida das pessoas, então a gente tem que ter muito mais certeza para poder indicar algo. Teve esse estudo também de julho de 2023, onde eles fizeram basicamente a mesma coisa, né? Uma coorte histórica, né? Então, uma coorte por mais tempo, onde eles viram exatamente o contrário. E o TSH baixo, então vamos lembrar, o TSH e o T4 livre é como se fosse uma gangorra. O TSH baixo quer dizer o quê? Quer dizer hipertiroidismo. Quer dizer o quê? Quer dizer que o T4 livre, teoricamente, estaria alto. Então, aqui o TSH baixo, que teria mais a ver com hipertiroidismo, teve uma associação maior com chances de depressão. Ou seja, foi exatamente o contrário do que aquele estudo mostrou. Para a gente ver que não é simples, né? Mas e aí? O que a gente vai fazer com essa informação? Bom, aí, claro, tem um monte de estudo que de verdade não vale muita coisa, estudos porcaria, então não é tão simples se manter atualizado, mas isso aqui é aquela chamada evidência científica. Você tem que ter estudo que passa no teste de São Tomé, tá? Então, quem fala um estudo só para você, está fazendo um outro tipo de medicina que eu não conheço, porque essa é a medicina baseada em evidências, que estão evidências, tem vários níveis, e eu chamo essa de medicina tipo 1, que é a medicina que funciona. E a tipo 2 é todo o resto, não sei o que faz. Mas aqui, ó, esse estudo também de outubro de 2023, eu acho que, claro, não é consensual, mas eu acredito que tenha sido um estudo onde eles chegaram mais próximo de uma relação real que acontece entre a tireoide e a depressão. Olha que interessante, né? Foi um estudo populacional, bastante gente. Eu não vou entrar nos detalhes agora, mas basicamente eu queria que vocês observassem essas duas figuras. São duas figuras em U. Isso quer dizer o quê, né? No nível de baixo, aqui na horizontal, é o nível de T4 livre. E aqui na vertical são sintomas depressivos. Isso daqui mostra que níveis muito baixos de hormônios tiroidianos estão associados a um aumento do risco de depressão, enquanto que níveis muito altos de hormônios tiroidianos também estão associados a aumento de risco de depressão. Então, isso provavelmente é o que ocorre, né? Claro que isso é uma coisa que, se a gente soubesse, tivesse certeza, não estariam ainda pesquisando, e pesquisas muito recentes. Mas isso me pareceu, e pareceu, claro, né? Foi considerado ali um estudo extremamente de um impacto grande e que talvez tenha aproximado a gente da verdade. Mas nada disso importa caso isso não sirva para a gente tomar uma decisão que vai mudar a sua vida, tá? Só para você entender como é que é o raciocínio, e quem falar umas coisas muito simples, é assim, assado, manda ele fazer uma pesquisazinha, manda ele ver esse vídeo, ver se ele deu uma olhada nisso daqui tudo, porque essa daí é a medicina tipo 2, né? Que é aquela que não funciona. Bom, eu vou agora falar para vocês o que isso vai mudar na sua vida prática, que você tem que saber, esses 7 itens. Eu vou me basear neste guideline da Sociedade de Endocrinologia Britânica, que foi aqui lançado em dia 13 de fevereiro de 2023, recebido pela revista, que é um dia depois do meu aniversário. Tá? Então, vou, com base nisso, te dar as 7 chaves, os 7 pontos que você precisa saber para poder ter um controle maior sobre o seu tratamento. Para isso, eu vou usar o Flipchart. Então, vamos lá. Aqui eu separei pessoas que têm depressão e hipotireoidismo. Se você tem depressão, o TSH normal e o T4 livre normal, adianta dar um hormônio da tireoide? Adianta dar T3? Não adianta. Então, aqui você não vai fazer nada. Você vai tratar a sua depressão, certo? Se você tem TSH aumentado e T4 livre normal com depressão, isso a gente chama de um hipotireoidismo subclínico, tá? Aqui é controverso, mas tende-se a tratar.
tende-se a tratar, mas aí a gente não trata somente com o hormônio tiroidiano, a gente trata a depressão e a gente pode colocar como adjuvante, em geral, é bom ter um endócrino acompanhando, um hormônio tiroidiano que normalmente vai ser o T3 aqui, tá bom? Mas isso é controverso, por quê? Porque o T4 livre está normal. Agora, se você tem um TSH e T4 livre normal, existe sim uns protocolos que são antigos, hoje em dia não se faz tanto isso, de você tratar a depressão com antidepressivos e associar logo de cara um T3 para quê? Para antecipar o efeito do antidepressivo. De fato, ele antecipa. Mas o que ocorre é que, ao longo do tempo, o número de pessoas que melhora é o mesmo. Então, ele não aumenta o efeito, ele só faz o efeito ser mais rápido. Mas a gente sabe que efeitos mais rápidos também estão associados a efeitos colaterais maiores, tá? Então, teoricamente, né, existe aí essa ideia de que o T3 ele poderia antecipar o efeito do antidepressivo, mas isso hoje em dia é muito pouco usado, tá bom? E aqui tem a depressão resistente ou refratária, que basicamente tem várias definições, eu uso aquela que não respondeu a 2 ou mais tratamentos de primeira linha que mexem com mecanismos biológicos diferentes. Nesse caso, você potencializar o antidepressivo com T3 é uma das estratégias utilizadas. Tem N estratégias. Tem lítio, tem outro antidepressivo, tem antipsicóticos, que são nomes ruins, tem quetiapina, tem ketamina, tem estimulação magnética transcraniana, tem estimulação elétrica por corrente contínua, tem ECT, tem um monte de coisa, mas a maioria das pessoas não vai se encaixar. A maioria das pessoas foi mal tratada na primeira vez, tá? Mas em depressão resistente, o T3 ele pode entrar também, tá? E se você tem hipotireoidismo? Se você tem hipotireoidismo, você tem um TSH alto, um T4 normal, dificilmente vai ter sintomas depressivos, viu? Porque eles não fazem parte dos sintomas de hipotireoidismo, é mais cansaço, fadiga, pele seca. Mas aqui você tem que tratar e ponto final, até normalizar os níveis de TSH. Normalizou os níveis de TSH, depressão ela tem que ir embora no máximo aí um mês, tá bom? E o TSH aumentado, T4 nível normal, aí vai ser uma coisa do endocrinologista decidir com você os prós e os contras. E o TSH e T4 livre no limite não existe. Limite não existe, estão normais. Quer dizer o quê? Que você não faz nada com isso. Essas 7 coisas te dão um guia do que fazer com essa relação complexa, depressão e hipotireoidismo, mas com base nisso você anota, mostra para o seu médico e não caia em promessas mágicas de internet. Então, esses são os 7 princípios fundamentais que você tem que saber. E quem falar que existe depressão causada por hipotireoidismo ou hipotireoidismo e depressão é a mesma coisa, isso não faz o menor sentido. Né? Porque senão, não sei porquê, não existiria uma profissão chamada psiquiatra, os endócrinos resolveriam tudo. Normalmente eu sei que é chato, mas não quer dizer que todo mundo que tem sintomas de cansaço, de fadiga, de falta de energia, falta de concentração, tem necessariamente depressão, e é obrigatório para todo diagnóstico de depressão o psiquiatra pedir alguns exames, dentre eles, fundamentalmente, um exame de perfil tiroidiano, não só. Mas, até do ponto de vista estatístico, tem uma prevalência tão alta da depressão que ela tem que ser considerada nisso, e a depressão não é um diagnóstico de exclusão, ou seja, você não faz o diagnóstico de depressão quando tudo está normal, não. Você faz por características fundamentais do quadro, e o sintoma mais específico da depressão, ou seja, aquele mais característico dela, é um sintoma que nós chamamos de anedonia, que é um amortecimento ou uma perda da capacidade de sentir prazer no presente, nas coisas que você faz no dia a dia que ficam sem graça, na capacidade de sentir prazer no futuro, ou seja, a sua motivação ela fica muito diminuída, e você também perde a capacidade de lembrar, de armazenar e de acessar memórias de momentos positivos. Então, esse achatamento da capacidade de sentir prazer, que a gente chama de anedonia, ele é o sintoma mais específico de depressão. E isso não é descrito como um sintoma de hipotireoidismo, não. Tá? Mas, assim, existe essa correlação provavelmente é igual àquela que eu mostrei no slide. Espalhe esse vídeo para todo mundo que você conhece que, enfim, está sofrendo com algum quadro de ansiedade, depressão, ou tem algum problema de tireoide,
provavelmente vai englobar todas as pessoas que você conhece, e anota isso daqui para que você não seja enganada por médicos que talvez não estejam fazendo uma medicina muito baseada em evidências. Às vezes isso acontece, às vezes não é por maldade, é por falta de conhecimento, mas aí você pode perguntar para ele sobre isso e ver qual é a resposta que ele te dá, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui, se inscreve aqui no canal, não esqueça de pedir isso e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.